Oi, oi, oi! Tá começando mais um Filme é Filme, o programa onde eu, que não entendo nada de cinema, tento entender o porquê que vocês gostam tanto de filme estranho. E, bom, pro nosso episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre os filmes antigos, que, assim, se eles são bons mesmo ou se são só um bando de velharia, que já devia ter ido pro museu. E pra falar sobre esse assunto comigo hoje, eu trago aqui comigo Yuri Fagundes. Muito prazer, Yuri, é muito bom te receber aqui. Prazer estar aqui E, também. bom, você, como um cinéfilo de carteirinha que aprecia muito de filmes antigos e tal, filmes clássicos, eu gostaria de saber um pouco da sua opinião, inicialmente, sobre a importância desses filmes, por que que eles ainda são exibidos até hoje, até porque, convenhamos, né? Com o cinema que a gente tem hoje, não tem mais por que assistir esse tipo de filme. Aí eu discordo totalmente, né, nesse caso. Eu acho que é importante a gente ter essa exibição de filmes clássicos, filmes antigos, até porque eles foram, são as influências, né, dos cineastas modernos, né? Então, assim, vários métodos vários métodos de filmagem, né, de técnicas, modos criativos, artísticos, foram eles que começaram, né? Eles são os pioneiros, né? Então acho que é importante a gente sempre olhar para o passado, né? É sempre bom a gente assistir filme novo, tudo, né? Ver filmes, ter essa noção, né, dos filmes antigos também, saber da onde a gente veio. Bom, e assim, eu consigo entender e tal, mas se eles foram os pioneiros, se eles criaram todas as técnicas que a gente usa hoje, por que a gente continua assistindo aqueles filmes se a gente tem as mesmas técnicas hoje, só que feitas de uma forma melhor? É, é uma questão complicada isso, porque assim, eu pessoalmente não vejo como sendo de uma forma melhor, é uma forma diferente de fazer, né? A gente teve desenvolvimento tecnológico, hoje a gente tem cinema digital que realmente existem muitas facilidades. Eu acho que até de certa forma fascinante você ver as pessoas quando elas tinham essas limitações, os cineastas, essas limitações tecnológicas, eles conseguiam fazer, sabe, fazer essas filmagens da forma que a gente faz hoje em dia, entendeu? Então assim, você vê toda a ingenuidade de técnicas, então acho que pode até beneficiar a gente, especialmente nós aqui, cinema goiano, por exemplo, que nós assim, nós não temos tanto acesso assim, né, tecnologias que outros países têm, por exemplo, né, até mesmo o eixo Rio-São Paulo. Então, se assistindo filmes antigos, acho que pode até ajudar a gente nessa questão de criatividade mesmo. Bom, então vamos para um dos quadros que a gente tem aqui no programa, que é a Teoria do Leigo, onde eu vou apresentar a minha opinião sobre alguns filmes que, bom, são considerados clássicos e tal, que são filmes importantes para a história do cinema, mas que eu já não acho que são tão bons assim. Então, assim, para começar, Cidadão Kane. Vamos falar de um filme assim que todo mundo assistiu e Uhum. tal, todo mundo conhece. Pra mim, é só um filme sobre trenó, tá ligado? Tipo, Rosebud. Que é isso? Tipo, é um perfume? Pô, não me vem com historinha não, eu tô tentando ver filme, tô tentando curtir. Pois é. Não, realmente eu acho que Cidadão Kane é um dos maiores filmes já feitos. Questão técnica, você vê muitos planos sequências, né, traveling shots, então assim, o Orson Welles ele foi um visionário absurdo, absoluto. Você vê assim, antigamente eles usavam câmeras enormes e você vê assim certos enquadramentos, certos planos que você fica assim, até hoje, como que eles conseguiram fazer isso, sabe? Então é algo super interessante. E eu acho que o filme, é, ele é um filme bastante. Ele é assim consideravelmente rápido. Se você considerar até os filmes da época, assim, ele tem essa história fascinante assim sobre um magnata do jornalismo, né, que é até baseado num jornalista da época, né? Acho que é William Hurt o nome dele. Então assim tem também toda essa questão, né, sobre a cultura americana da propaganda, né? Porque também muita influência da Primeira Guerra Mundial e o jornalismo cresceu muito nisso, né, no pós-guerra.
E eu acho que o filme, assim, mais do que... que eu acho é um filme que entretém bastante, mas eu acho que mais que entretenimento, ele também mostra esse lado da sociedade, né? Assim, sobre as maquinações do nosso sistema que a gente vive, entendeu? Sobre as pessoas que estão por trás da televisão, do jornal, entendeu? Dos meios de comunicação. Eu acho que é fascinante por causa disso. Eu acho que é importante, né, a gente assistir por conta disso também. Assim, eu pessoalmente já vou discordar um pouquinho de você. Eu acho que Cidadão Kane é um filme super lento, eu acho difícil de assistir, confesso. Mas, ok, eu consigo entender da importância histórica, é legal e tudo mais, mas se o filme é chato, se ele não prende, se ele não tem uma história, tipo, digna de Marvel, pra mim não vale a pena, é velharia mesmo. E vamos lá, vamos pro próximo quadro, que seria a nota do especialista. Além de Cidadão Kane, que outros filmes você daria uma nota alta para quem quer começar a assistir esses filmes mais antigos e que tem a dificuldade como eu tenho? Bom, acho que é um pouquinho antes de Cidadão Kane. Cidadão Kane é da década de 40. Eu acho que eu poderia oferecer filmes, assim, se você for focar em filmes americanos, eu acho que filmes do Buster Keaton ou do Charlie Chaplin, que são filmes de comédia, né? São filmes rápidos, são filmes engraçados, assim, bem, sabe, bem editados. Assim, se você quiser sair ir mais pro cinema oriental, cinema japonês, os filmes do Akira Kurosawa também dos anos 50, filmes de samurai, né? Os Sete Samurais, Rashomon, são filmes excelentes, são filmes de aventura, né? São preto e branco, são filmes de 3 horas, mas sim, são filmes que te prendem totalmente. E assim, eu acho que são ótimos filmes de entrada, assim, e são filmes, assim, na época poderiam ser considerados filmes pipoca, sabe? Então acho que seriam, uma boa porta de entrada para pessoas assim que tem um pouco mais de, assim, eu diria um pouquinho de preconceito com filmes preto e branco, filme antigo, né? Assim, mostrar que tem uma variedade, sabe? Assim, uma variedade enorme de filmes daquela época que você pode aproveitar e curtir pra caramba também. E assim, esses filmes japoneses aí que você comentou e tudo mais, eles tem alguma relação assim com os animes? Porque assim, eu sou fã de Dragon Ball, de Naruto. Cara, eu vou te falar um negócio que Akira Kurosawa, ele influenciou muito o anime. Especialmente os filmes que ele fez no começo dos anos 60, ele fez um filme chamado Sanjuro, de samurai. Inclusive, foi ele que talvez tenha popularizado, quando você assiste esses animes, né? Você tem aquelas cenas de sangue que o cara corta e passa um tempinho e explode o sangue. Tipo assim, ele foi um dos primeiros que fez isso no filme, entendeu? No filme dele. Então acho assim que realmente ele tem muita influência. Então acho que talvez você ia gostar bastante de assistir os filmes dele. Acho que vale dar uma olhada, eu vou botar na minha watchlist e tal. Acompanhe pra gente colocar lá no Letterboxd a avaliação dele. Mas, bom, eu acredito que se você não tiver mais nada a acrescentar, a gente já pode ir finalizando. Então, é isso. Esse foi o episódio de hoje. Não perca o próximo episódio. A gente vai discutir sobre aquele final de filme, se ele faz sentido ou se o diretor só tava com preguiça de terminar mesmo. Muito obrigado pela sua companhia aqui no episódio de hoje. Eu espero ver vocês no próximo. E tchau!